Dando início ao nosso programa de hoje, aí, o nosso momento sindical aqui pela TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. E a nossa entrevistada de hoje, que é a pessoa que a gente vai conversar, bater um papo, conhecer um pouco mais, é a doutora Rosângela, da cidade de Charqueadas, também vereadora na cidade de Charqueadas e também presidente da CBF. Então, a conversa de hoje é com ela e a gente vai conhecer um pouco mais da doutora Rosângela, então. Doutora Rosângela, ok? Seja bem-vinda ao nosso programa Momento Sindical. Agradeço, Niro, né, pelo espaço, até porque é importante as pessoas conhecerem, né, quem está nesses espaços de poder, para saber da sua trajetória, né, também, do que as pessoas A pergunta é, tentam trazer. Quem é a doutora Rosângela? Se formou quando, onde, vive na região, desde que época, nasceu aqui? Eu sou uma moça nascida na cidade de Juí, né? Nasci em Terra do Dunga. 1971, terra do Dunga. O Dunga é primo, né? Tem um ginásio, nosso. nome dele lá, né? Tem um ginásio, o nome dele. Meus tios são jogadores do antigo Ouro Verde, né? A gente viveu, né, o futebol muito quando eu nasci lá, porque eles estavam numa época do auge, né? Lá do Ouro Verde, na cidade de Juí, então a gente participou muito, né? O Dunga, o Bonamigo e meu tio, Guilherme Macuglia, né? Saíram da cidade de Juí na época, até eu me lembro, a gente fez festa, tudo, tinha uns 13 anos, meu tio, eu devia ter uns 8, me lembro bem. Então a gente vivenciou muito isso, né? Eu nasci lá em 1971, né, no bairro São José, perto, próximo da Unijuí, na época era a antiga Fidene, né? Era uma universidade, uma faculdade na época, não era universidade. E tive a oportunidade de estudar na Escola dos Franciscanos lá na época. Uma escola que tinha a teoria da libertação já no auge dos anos 70 após a ditadura. Então nós lá tivemos uma formação pós-ditadura libertadora, na verdade, com formação de lideranças, né? A gente acabou tendo uma formação voltada ao centro do mundo, como a gente brincava, que era um ensino que trazia a humanização muito na pauta, né? Então, eu entrei com 3 anos na escola, para te ter noção, né? 3 anos? 3 anos. Eu me lembro tudo, até hoje, da igreja, do cheiro, dos padres, né? Da festa da uva, porque era do lado do Bosque dos Capuchinhos, nós tínhamos um espaço bem grandioso lá desde pequeno, então a gente trabalhou muito essa questão, né, de formação de lideranças. Essa era a formação que os padres na época tinham. Então talvez essa minha formação deva ter sido desde lá. Mas meu pai era simples, né, era mecânico, minha mãe era dona de casa, fazia crochê e tudo mais para sustentar a gente, né. Mas sempre com um destino muito grande desde pequena de estudar, né. Essa era a prioridade também bastante, porque o estudo libertava, né, para aquela cultura que era uma cidade de alemão, uma mistura um pouco de italiano, né? Meus pais eram italianos, né? A chave do futuro estava na educação. A chave do futuro estava na educação. Então eu tive a oportunidade de poder... Nós moramos no primeiro condomínio do estado, praticamente, que saiu do programa da Coab, foi o último antes de Minha Casa Minha Vida, na época, em 70 e poucos. Então a gente morava no condomínio do BNH, a gente brincava, né? Que foi a oportunidade que meu pai tinha carteira assinada, de poder financiar uma casa, e a gente acabou... Aí eu me lembro de tudo isso agora com outro olhar, né? Mas na época foi o auge de quem não tinha, né, domicílio. Eu me criei nesse bairro, que era do lado da Unijuí, né? Até os 8 anos de idade. Aí depois teve uma crise, me lembro, econômica, quando era aqueles barulhinhos que apareciam no Jornal Nacional, que o pai, eu só me lembro do pai dizendo assim... tem que ir lá comprar porque não vai ter mais leite, né? E eu só via assim, aumentou o gás a cada 5 minutos, né? Saía todo mundo correndo e comprava. E ficou muito ruim a situação, né? O pai foi demitido e nós tivemos que trabalhar em Cruz Alta, onde meu tio tinha um espaço lá para uma oficina mecânica, e nós fomos para Cruz Alta. Passamos bastante trabalho, né? Minha mãe teve que fazer muita coisa para poder sustentar a gente. O pai também não tinha serviço, meu pai é ainda esquentado até hoje, né? E desse tempo a gente foi estudando normalmente. Tive a oportunidade de estudar em escolas boas, públicas, né? Tive o prazer de ter uma madrinha que era diretora na escola Venâncio Aires em Cruz Alta, e que era uma pessoa que tinha um processo educacional muito bom, né? E me ajudou bastante.
E acabei indo para o magistério por causa dela depois, né? Numa escola de formação que tem ainda em Cruz Alta, que é o Anis Dias, que forma professores até hoje. Eu fiz magistério, né? Na verdade, no 2º grau. Já nessa época, desde os 8 anos, quando eu cheguei em Cruz Alta, eu já fui, desde pequena já era liderança, né? Assim, eu já fui presidente das turmas, já participei bastante de várias... Já era agitadora, né? Já era agitadora, né? Teve greve na parte, me lembro que era o Pedro Simon, o governador, eu fui com a minha madrinha bater panela na frente do palácio, né? Então, já tem um histórico, assim, dessas coisas todas. Me lembro que eu fui contida na delegacia de educação, meu pai teve que ir lá, me xingou bastante, porque eu fiquei presa lá, foi um estresse, assim. Já no 2º grau, né? Imagina, estresse. Mas aí fiz magistério, a gente foi num movimento que era muito comunitário, desde a época da educação já, né? Eu fazia teatro, sempre estava ligada aos bairros, né? E de repente, assim, chegou eu fiz o estágio nas minhas férias, pós-estágio do magistério, eram 3 anos e meio, né? Nós tínhamos a gincana da coxilha nativista lá em Cruz Alta, a gente tinha coxilha, né? Da Morote, aquela coisa toda, eu vivenciei tudo isso naquela época. Agora não tá? Parece que o Vitor Hugo Sim, tá para ir para lá na época. Sim, eu acho que é esse fim de semana, se não me engano até. Isso. E a gente nós vencemos bem essa época do auge da coxilha, né? E tinha gincana que nós participávamos da juventude, né? Então eu era uma das organizadoras da gincana da coxilha e tudo mais, então eu pude vivenciar bastante coisas daquela época. Nesse tempo eu conheci um grupo de amigos, assim, que faziam medicina em Rio Grande. E a minha mãe tinha separado meu pai e conheceu o empresário do Beto Carreiro, na época, o seu Potiguara. Eles estavam fazendo a cidade do Beto Carreiro, lá em Navegantes, né? E eles tinham um circo do Beto Carreiro. E a minha mãe vendia, minha mãe era sacoleira do Paraguai, e vendia e acompanhava o circo, né? Naquela época. E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Poti, e a filha dele fazia medicina em Rio Grande. E ele disse que queria casar com a mãe e que eu fosse fazer medicina junto com a Jaque naquela época, né? Nesse tempo eu fui fazer cursinho em Santa Maria, porque para nós próximo de Cruz Alta era Santa Maria. E aí o seu Potiguara acabou falecendo naquela estrada, ele 116, porque não era duplicado na época, né? Entre Florianópolis e Navegantes, aquelas indas e vindas, ele acabou falecendo. Foi um acidente bem trágico. Mas a mãe manteve a história de fazer, a coisa toda, não era fácil, né? Sempre disse que teve uma ajuda, porque quando eu fui estudar para sair, a mãe era vendedora, assim, ela tirou um dinheiro no jogo do bicho, montou a loja dela, né? E aí eu tive um pouco mais de volume financeiro, porque era caríssimo, né, para fazer cursinho e tudo. E aí ela teve a loja, conseguiu me manter lá fazendo cursinho, né? Em Santa Maria, isso? Isso, em Santa Maria, que meu tio, o irmão do meu pai, morava lá, eu acabei indo morar um tempo, mas depois fui para um apartamento lá com eles, separado. E o custo era muito alto, né, para isso tudo. Aí acabei passando em Rio Grande depois disso, né? Passei em Rio Grande, foi o primeiro ano que os vestibulares conseguiram fazer separado, o ano, né, em 91, foi quando eu passei. E nessa noite que eu fiz o vestibular, do 90 para 91, eu estava no apartamento de Santa Maria estudando sozinha. Eu tinha 16 para 17 anos, né? E naquela noite eu disse que se me ajudassem a passar no vestibular, eu ajudaria sempre quem precisasse, né? Então ali eu fiz um pacto com o universo, né, que eu ajudaria sempre, estaria disponível para a sociedade, né, nesse momento. Acabei passando em Rio Grande, fui para Rio Grande fazer medicina, fiquei até 96 lá. Lá a gente teve um momento bem bom do movimento estudantil, que foi pós-constituição, né? Toda a saúde pública, tudo eu pude ter a oportunidade de ser presidente do diretório acadêmico, participei do DCE. A gente abriu o hospital universitário, né? Conquistou o espaço lá já de liderança naquela época. E já ali eu decidi fazer medicina geral comunitária. Dessa aí a gente vai falar no próximo bloco, porque hoje a gente está conversando aqui com a doutora Rosângela de Encharqueada, vereadora Encharqueada e também presidente da Associação dos Vereadores da Região Carbonífera, contando a sua história, quem é a doutora Rosângela, e ela vai continuar então como ela chegou ao curso de medicina e dando continuidade. Retornando em um minuto.
Retornando então para o nosso momento sindical de hoje, a nossa conversa com a doutora Rosângela, então, e ela contando para a gente a sua história, a sua trajetória, e nós, nesse segundo bloco agora, quando ela entrou então no pacto que ela fez com o universo aí, a respeito da faculdade. Então ela continua contando para a gente aí e a gente vai fazendo aquelas intervenções. Isso, eu estava te dizendo que acabei passando, né, em Rio Grande, eu fiz em Santa Maria. Fechado. E Rio Grande, acabei passando. Foi engraçado que as duas faculdades acabaram fazendo em Rio Grande também, tanto a URGS como Santa Maria. Foram quase 45 candidatos vagas na época, né? Eu fiquei em 22º do vestibular, foi bem boa a nota, assim, né? Mas muito obstinada, assim, em estudar. A mãe foi pra lá comigo e ela ia até pra praia favorizada, eu não ia, ficava revisando, minha mãe dizendo que eu tava estressada. Eu disse, não, eu preciso passar, né? Eu sei do meu objetivo. Acabei passando, né? E tendo a oportunidade de entrar no curso de medicina, né? A gente muito nova, não tem muita noção, né, Unira, assim, eu tinha 17 para 18 anos, imagina, né, era muito Tinha nova. aquele sonho, aquela... E longe, né, a mãe morava em Cruz Alta e eu morava em Rio Grande, imagina, eram 9 horas de ônibus, ia 2 vezes no ano, né, a gente ia, naquela época não tinha cartão, não tinha internet, tinha um orelhão, né, numa cidade... A fichinha que caía sem falar... Exatamente, uma cidade portuária, né, que era uma cidade diferente. Nessa época, quando eu passei, a gente passou por vários problemas financeiros, né? Eu te disse que sempre tem uma mão ajudando, né? A mãe disse que achava que ia ter que morar na casa estudante, que não tinha condições mais de ficar sustentando. E eu disse, tudo bem, né? Aí meu pai tirou no bilhete da loteria estadual que ele comprava há 26 anos. Há 26 anos. Ele tirou um valor bem sustentável, assim, grande na época, que deu para comprar o apartamento, que foi o apartamento que eu morei na época durante os 6 anos. Então, mais alguém ajudou, né, dar um empurrão, assim, e garantir um pouco melhor de qualidade de vida para mim até, né? Mas aí o universo já estava conspirando já contigo, tava porque seria assim, o segundo sorteio que alguém da tua família tinha ganho. Isso, já tinha ganho. Então, sempre tem uma coisa, assim, positiva, né, em relação ao fato da gente ter pactuado em benefício, né, do próprio universo, isso, né? A gente passou 6 anos lá, como eu te disse, eu participei já desde o primeiro ano do movimento estudantil, né? A sala de diretório foi a gente que conquistou, a abertura do hospital universitário, o atendimento nas vilas Profilurb, tu conhece o Grande, tu sabe como é que é lá, o atendimento todo na região comunitária, a gente fez todo, foi da época minha, do movimento estudantil, porque foi a época da descentralização da saúde pós-constituição. Então a gente construiu um legado bem importante hoje. Mas o sistema único será implantado. Exatamente, que hoje Rio Grande utiliza, né? Foi na nossa época do movimento estudantil, inclusive tem placa lá com o meu nome, do Lobato, na época lá, que a gente garantiu esse espaço, né, para a comunidade. Então foi uma luta boa, assim. Durante o curso eu decidi fazer medicina geral comunitária já, né? Poucos cursos tinham, na verdade, né? Eu comecei a estagiar um pouco aqui, um pouco lá e descobri que tinha o Hospital Conceição, né, o Grupo Hospitalar Conceição, que era mais ou menos o perfil do que eu imaginava de um médico, né? Porque na minha cabeça, durante o curso, e durante o curso a gente vai vendo quem vai tendo perfil para atender a população mais, as afinidades com aquele que vai ser especialista, aquele que vai tudo, né? Eu me lembro que eles gozavam com a gente que nós ia atender as ocas dos índios, né? Era assim que eles tratavam os médicos de saúde da família, né? Que eram os médicos comunitários. Eu disse, tá bem, né? Vamos atender os pobres, então, como vocês dizem, né? Mas fazia parte do nosso contexto, né? Eu me lembro que na família o pessoal ficou estressado, meus tios, que eu ia atender só pobre. Então, assim, o preconceito ele já vem anterior no núcleo familiar, né? Já, porque as pessoas não entendem que a população precisa de atendimento, seja rico ou seja pobre, né? Independente disso, né? E aí eu optei pela residência, já fui fazendo um caminho mais traçado, tanto é que quando eu fiz o estágio no 6º ano, eu fiz na Vila Dique, atrás do aeroporto, né? Que já era um lugar conturbado, né? Eu acabei... E hoje continua pior, eu fui para lá, já num posto do Conceição que tinha, né? E quando eu fiz a prova da residência, na hora da entrevista, eles falaram assim, não, a Rosângela é a única que já tem lugar certo, que era a Vila Dique. Eu acabei indo de novo para a Vila Dique na residência, né? Fiquei lá por 2, ia ficar por 3, acabei ficando por 2 anos. Nesse tempo, quando eu saí de Rio Grande, já com uma bagagem bem grande, né, assim... fui coordenadora da regional do movimento estudantil do Brasil, na época já, estudante de medicina. Eu já fui para o Conceição também com uma bagagem boa, né, para articulação dos residentes, né, lá. Eu fui presidente os 2 anos
dentro do GHC, do Grupo Hospitalar Conceição, dos residentes, nessa época que eu estava lá. Então eu fazia greve, não sei se tu te lembra do Luiz Henrique Mota, o doutor, que era o cardiologista, ele era o presidente dos médicos e eu era do residente, então a gente estava sempre parando aquele GHC porque as condições de trabalho eram horríveis, né? Hoje é um volume grandioso tudo, mas hoje ainda tem um pouco mais de cuidado com os trabalhadores. Mas ainda assim o pessoal ainda continua agitando lá dentro, porque agora coisa de 2 meses atrás teve uma movimentação. Isso, nós dormíamos num lugar horroroso, quando estava na hora do descanso, era um caos, assim, sempre foi bem complicado, né? Para os residentes e para os médicos que trabalhavam lá, né? Sempre foi ruim. Então naqueles 2 anos eu acabei ficando o primeiro ano bastante no posto de saúde, na DIC, tinha alguns momentos dentro do Conceição. No segundo ano um pouco mais, né, assim, ficava ali dentro do Conceição. Então eu tinha uma noção administrativa importante, assim, né. Dentro da residência nós podíamos escolher 4 meses de estágio voluntário em algum lugar. A maioria dos meus colegas escolhiam assim no serviço especializado, ou na internação, ou não sei o quê. E eu disse, bem gente, eu quero ir para o município. Porque aonde eu vou trabalhar, né? Eu não vou ficar aqui dentro do hospital, né? Então foi o primeiro estágio liberado pelo GHC, foi o meu em Nova Petrópolis. Que aí a partir do ano que eu fiz a residência comunitária, que agora é de medicina de família o nome, né? Começou a liberar os médicos residentes para fazer estágio já nos municípios. No interior do estado. No interior. Agora escolhi uma cidadezinha. Sim, sabe por que eu escolhi lá? Porque o secretário de saúde na época, o Martin, que a gente é amiga até hoje, ele foi no GHC procurar residência, ele queria que as pessoas fossem para lá, né? Então acabou sendo ele pelo fato dele ter oportunizado, assim, né? Só que naquela época, quando eu estava lá fazendo estágio, eu já trabalhava em Charqueadas. Porque eu comecei a trabalhar aqui como plantonista dia 26 de janeiro. Porque quando o PT ganhou aqui em Charqueadas, na época do Jaime, o Lino Zanata, o psiquiatra, disse pra mim, me ligou, a gente era amigo lá de Rio Grande, ele estava na Marinha, olha, estão precisando de médico aqui, eu sei que tu quer trabalhar, não sei o que, eu já estava fazendo a residência. E aí eu comecei aqui, dia 26 de janeiro, no Padu, no plantão, né, acho que se ouviu, se lembra até, no Padu, trabalhando como médica ali desde aquela época. A gente tinha um pronto ali, né, que atendia tudo, gestante, todo mundo, né, nós atendia. E aí foi quando eu comecei a trabalhar aqui. Aí começou a tua história com a região carbonífera. E aí começou a minha história. Então eu fazia estágio lá e acabei com o pé aqui, né. Mas é óbvio que puxa, né, aquela coisa quando tu se coloca pro universo, aonde precisa mais, né. Aí quando eu terminei minha residência, e nesse tempo dos 2 anos, o Jaime descobriu que eu era ligada ao PT e acabou me trazendo, assim. Eu ajudei a implementar o sistema de saúde aqui, comecei a trabalhar já nessa época, assim. Mas sempre com essa dificuldade de entendimento de algumas coisas por parte local. Mas foi uma experiência boa, assim, de poder fazer a residência e ao mesmo tempo estar aqui no município. E não foi para as Ocas dos Índios? E não fui para os Ocas dos Índios. Tá certo, então. Estamos aí conversando hoje com a doutora Rosângela, contando um pouco da sua história, o seu estágio. E no segundo momento agora a gente já vai falar um pouco mais a respeito também de como começou a vida política dela. São 3 blocos e a gente vai estar conversando. Mas eu gostaria, diante de mais um minutinho aqui, que ela respondesse pra gente se ela lembra do primeiro paciente dela encharqueada. Não é um pegatão, sei que é difícil, mas normalmente isso fica gravado. Eu lembro sim. Ele caiu inclusive da maca, né? Porque era um cortado. Eu lembro direitinho. Caiu da maca. Ele veio porque ele estava passando mal, né? E ele veio para fazer, tinha passado mal. E aí eu botei ele sentado para fazer o procedimento que ele tinha cortado a mão, né? E ele caiu, aí que eu aprendi que os homens desmaiam, né, na hora da agulha, né? Foi um dos primeiros que eu atendi sozinho. Isso. Aí quando eu estava suturando a mão dele, que ele estava com a mão na maca, ele pegou e caiu, e bateu a cabeça e cortou o supercílio. Eu nunca vou me esquecer o primeiro da manhã. Ele foi fazer churrasco de manhã, era domingo, que eu vim fazer plantão aqui, e ele foi espetar carne, espetou a mão, não me lembro, uma coisa assim, eu acabei indo suturar. Quando eu estava suturando, eu nem prestei atenção se ele ia, né, na minha cabeça ingênua de pós recém-formada, né? Quando eu vi, ele caiu e puf, tipo, bateu a cabeça. Lembra o nome dele, não? Não lembro, o nome eu não lembro, eu só lembro. Então tá, retornamos em um minuto da conversa, então, que a gente está tendo hoje com a doutora Rosângela, lembrando aí, primeiro paciente dela aqui encharqueada, sofreu uma queda.
retornando para o nosso momento sindical de hoje, a nossa conversa aqui com a doutora Rosângela, e ela já chegou charqueada. Então ela está na conversa dela, na história que ela está contando para a gente, já está encharqueada, já está na região carbonífera, dando então os primeiros passos na nossa região aqui, onde ela está até hoje. Então, continuando a nossa conversa aqui, a doutora Rosângela, charqueada, São Jerônimo, região Isso. carbonífera. Aí foi muito engraçado que em janeiro desse dia 26, né, o ex-prefeito, o Jaime, era médico também, né, falou comigo por telefone. Achei muito estranho aquilo, o prefeito tá falando, né, no telefone. Não, pode vir fazer plantão aí que eu te dou uma cobertura, porque eu disse que eu era recém-formada, né, então eu tava meio assustada no primeiro plantão. Eu passei 24 horas e ele não apareceu, né? Normal, não apareceu. Mas aí depois daquilo não tive mais medo. Aí em fevereiro a gente teve um sorteio das férias já da residência, que tinha 3 momentos. Eu acabei caindo em fevereiro. Pra graça dele, que queria dar 3 férias ao mesmo tempo, eu acabei fazendo plantão de 3 médicos, do Armindo, do Vitor Hugo e do Aureci na época. Bem, era 160, 180 pacientes por dia eu atendia. Depois daquele um mês, eu não tive mais medo de nada. Aí não poderia Não tive medo de nada, né? Então aí eu tive uma experiência bem assim na força mesmo, né? De aprender tudo, mas sempre dando atenção bastante para as pessoas, mas era cansativo, né? Aí eu fiz a residência e eu consegui com a minha chefia lá, que na quarta-feira eu vinha para cá para ter experiência da implementação do sistema de saúde, porque Charqueadas estava implementando naquela época. O posto aqui do Central era um posto que era do Estado, né? E o posto da Coab também, então eles passaram para o município, né? Eu me lembro que eu carregava tinta, a gente ajeitava, a gente fazia de tudo, né? E aí a gente começou a ampliar o sistema de saúde, colocar os postos de saúde, né? Começou a cobertura de saúde da família. Charqueadas foi o primeiro município do país a ter 100% de cobertura estratégica da família naquele ano. E aí eu terminei a residência em seguida, em 98, eram 2 anos, né? Nesse tempo, daí me convidaram para vir para cá, não fui para Terra Boa, né? Podia ter ficado em Nova Petrópolis, mas acabei não indo, né? Porque me atraía mais por estar aqui e tudo mais, né? Acho que as dificuldades me causam... Você deu água aqui, fica aqui. Acabaram ficando por aqui. E acabei vindo morar para cá, casei a primeira vez aqui, daí vivi nos pós-saúde, trabalhando, mas fui pro SESI, né? Lá pro posto SESI, já em 90, finalzinho de 98, 99. E fiquei por lá até o final ali da gestão, 2 anos do governo ANAP ainda, na verdade, do tempo da gestão do PT, mais 2 anos e mais 2 anos. Então, uns 4 anos e pouco eu fiquei trabalhando como médica lá do posto SESI. E a gente fez um trabalho daquilo que eu sabia fazer, né? Que era economia solidária, atendimento, grupo e atendimento de rua e tudo mais que a gente sabia fazer com o pessoal. São Jerônimo. Aí, quando a gente teve em seguida, nós perdemos o governo naquela vez, em 2000, né? Por pouco, na verdade, né? Eu fiquei trabalhando no governo ANAP. Na eleição do governo do estado, eles acabaram me demitindo. Meio que, né? Um pouco... por rivalidade da época e coisa, e aí o pessoal da área do SESI meio que me botou na prensa, tipo assim, né, pra concorrer. Foi aí que apareceu a história de eu concorrer a cargos seletivos, porque até então eu era uma médica militante do SUS, né, não tinha pretensão nenhuma nessa questão da política, nunca me passou, apesar de ser uma liderança sempre, né. Apesar de ter o sangue correndo, né? O sangue sempre correndo, né? Das famílias Dornelles, como se diz, né? Mas nunca teve essa pretensão. Aí foi quando a própria comunidade organizou ali na Baixada do SESI a minha candidatura. Foi eles que organizaram praticamente, assim, eu nem sabia direito como é que funcionava. Aí naquela época o Jaime tinha ido embora, eu fiquei no hospital, né? Estava naquela função, acabei ajudando, né? A constituir o hospital de novo, nesse processo todo. E concorri a vereadora na época, né? Nesse tempo concorri a vereadora pela primeira vez em 2004, né? Onde eu fui a vereadora mais votada naquela época também. A gente fez uma campanha bem boa, assim. Foi uma campanha um pouco pesada em função que tinha rivalidade com a ANAP na época, né? A polaridade ela ficou muito exacerbada desde aquela época, assim. Ou é esse ou é aquele. Isso é um problema nas cidades pequenas, a nós aqui bastante. Generaliza, né? Então, e assim, aí a paixão acaba cegando tirando a razão, muitas vezes. as pessoas votam para os projetos pessoais e não coletivos, né? Então fica uma coisa muito complicada.
O primeiro mandato eu tentei fazer um mandato bom de vereadora, mas é difícil para quem não sabe, porque eu estava acostumada a executar as coisas, né? Não o legislativo é diferente a proposta, né? Mas tentamos, depois eu me reelegi de novo, né? Vereadora de novo, né? Só que aí em 2010, isso foi em 2004, né? Depois teve a eleição do Davi Gilmar, né? Aí eu me elegi vereadora de novo. Em 2010 teve a eleição do Tarso, eu organizei até a caravana do Tarso aqui na região, tudo, e a gente acabou elegendo o governador, né? Eu nem tinha pensado em ir para o governo do estado, nunca tinha pensado, na verdade, em participar do governo, nem tinha na minha cabeça. Mas eu sempre trabalhei essa coisa da organização do partido aqui na região e gostava muito das cidades, né? Assim, eu gosto muito da região carbonífera, eu sou apaixonada pela nossa região, né? Apesar de todas as dificuldades. Então eu andava muito, né? Eu participava da pastoral da criança, eu ia em Butiá em função da igreja, eu participo ainda, sou médica de apoio deles, né? A gente participava na questão das agendas como vereadores, né? Da QFER, que eu já participo desde aquela vez, né? Principalmente dos roteiros, assim, dos calendários dos municípios, eu ajudava os vereadores também do município, então já vem de um tempo que a gente já vem nessa construção, não é de agora, né? Isso tudo, né? E isso tem que ter um tempo, né? Despender dinheiro, né? Porque era tudo do bolso, né? Não era nada diferente do que as pessoas imaginam, não era nada utilizado o dinheiro público, assim, né? Porque a gente imaginava também que a gente podia contribuir. E trabalhando como médica, as irmãs me chamaram eu já trabalhava como plantonista já há muitos anos no hospital. Elas tinham receio por ser uma médica do PT, né? Tinha aquela coisa toda. Mas fui eu que segurei a onda do SUS, né, por muitos anos, a internação, tudo, porque elas não tinham médicos que quisessem, a tabela era muito baixa, tudo, e eu disse, não, mas eu fico, né, com isso, que eu sei que é uma parte mais difícil, né. E acabei, em 2008, elas me convidaram para ser diretora, 2008 foi. Nessa transição entre os governos, né, do estado, que quando o Tarso ganhou foi em 2010, em 2011, e em 2009, a Associação dos Funcionários Públicos comprou o hospital, né, de São Jerônimo, antes da eleição do Tarso. E eu continuei como diretora e tudo mais. Quando nós ganhamos o governo, o Dr. Ciro Simone me convidou, né, para eu trabalhar como coordenadora da segunda CRS, que era a Coordenadoria de Saúde. Na época foi uma coisa meio estranha, porque eu não imaginava muito ir para lá assim, né. O salário era horrível, né? Tudo era horrível. Eu tive que mudar toda uma linguagem da minha vida, assim, para poder ir para lá, né? Eu fui ganhando muito menos do que eu estava ganhando e aí tu tem que adaptar a família, eu já tinha filhos, né? Tem todo um processo que tu tem que fazer. Mas foi muito bom, assim, a experiência, porque a coordenadoria nos trouxe mais a região, uma bagagem né? maior, de um olhar do estado que é um olhar muito difícil, é um estado que é distante das nossas regiões, é um estado que não dialoga com as necessidades diárias da população, né? Então eu comecei a enxergar um pouco mais para dentro ainda da nossa região, das nossas cidades, inclusive charqueadas. As né? dificuldades das pessoas. As dificuldades, inclusive, dos próprios gestores. E olhando os gestores também, né, de longe, assim, tu vê que falta muito ainda desse olhar coletivo deles no planejamento ainda. Né? Falando da questão do gestor, tem muitos secretários de saúde, a gente fiz parte do Conselho Municipal de Saúde, e a gente teve a oportunidade de participar das reuniões do Conselho, no Conselho Estadual de Saúde, muitas críticas a gente ouvia, não sei se funciona assim hoje ainda, porque isso foi em 2007, 2008, foi antes desse período que você está comentando, de pessoas que não tinham nenhum conhecimento na área de saúde, como funcionava a saúde, e eram indicados para ser secretário de saúde, que ao invés de ajudar o Sistema Único de Saúde, de ajudar as secretarias de saúde, acabava atrapalhando. Isso é real, assim, isso não é só em todos os partidos, né? A saúde, ela não é vista como uma política prioritária, né? Ela é uma moeda de barganha, muitas vezes, dos alinhamentos, né, para compor os governos. E aí é onde caem essas pessoas de paraquedas, que em vez de ajudar, atrapalham. E aí nós temos grandes dificuldades na hora da gestão e por isso que a gente está hoje atrasado, né, no sistema de saúde. As pessoas falam que o SUS é ruim, não, na verdade o SUS é um baita sistema, o melhor do mundo. Mas ele precisa ser gerido por pessoas que entendam, né? E aí tem uma agora, o SUS está para ser privatizado também. Estão tentando, né? Privatizar. Nós e não é a primeira vez. Não é a primeira vez, com certeza. Cada vez mais. Retornamos então em 1 minuto com mais um bloco do nosso Momento Sindical de hoje.
retornando com o nosso momento sindical de hoje, conversando aqui com a vereadora de Charqueada, presidente da Sevex, também médica na cidade de Charqueadas, contando pra gente aqui a sua trajetória de Juí a Rio Grande, de Rio Grande a Porto Alegre, Charqueadas, São Jerônimo. A doutora Rosângela Dornelles, dando continuidade então nesse bate-papo com ela aqui hoje, já falando sobre as questões políticas do Estado, as questões das indicações dos secretários de saúde, e normalmente é uma indicação política, a pessoa muitas vezes não está habilitada para ocupar esse cargo, mas por uma questão política, por dívidas políticas, para pagar a conta política, acaba sendo indicado pessoas que não têm a mínima noção do que é fazer saúde, principalmente saúde pelo SUS. Então é bem complicada a situação e a gente estava comentando sobre isso, né? A questão dos conselhos de saúde. Tu sabe que quando eu tive a oportunidade de ser coordenador de saúde, depois eu tive em seguida pelo nosso trabalho da segunda, eu acabei pegando um mapa que era da região de Porto Alegre, eu peguei Porto Alegre para gerenciar. A gente teve a oportunidade de ser colocada como secretária adjunta, né, do Estado no último ano, quando o Dr. Ciro Simone saiu para concorrer a deputado. Aí entrou a Sandra Fagundes e eu, né, lá na secretaria. Aí que tu tem noção dessa dimensão toda, né, da importância das pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas, né. E eu me lembro que a Sandra brincava que eu era a presidente do sindicato das coordenadorias de saúde, né, porque eu dizia que a regionalização da saúde é o que vai mudar a realidade do SUS, né. Tanto é que eu acabei, depois dessa vivência, fazendo mestrado em Santa Cruz, em desenvolvimento regional. Eu fiz sobre o Hospital de São Jerônimo, inclusive, o papel dele como um processo na regionalização na nossa região, né, na regionalização da saúde da região carbonífera, mostrando que o que muda é o olhar dos atores, na verdade, né. Hoje nós temos uma dificuldade que as pessoas entendam, né, o papel do Hospital de São Jerônimo. Nós tivemos aqui a sorte de ter a associação atrás da filantropia, né, e eles precisam da filantropia como entidade para nos garantir o hospital hoje, né, porque se nós dependêssemos só da questão das políticas públicas do Estado, do governo do Estado ou da questão local, nós não teríamos todo esse processo, né, a gente teria dificuldade bastante financeira, estrutural, né, então como eles estão nessa função da filantropia, nós garantimos que o hospital regional existisse. Então a regionalização da saúde ela ainda está em crescimento, ela não é estanque. Saindo um pouquinho e continuando no mesmo tema, a questão do Hospital de São Jerônimo, como referência regional, na nossa região é importante, mas o que está nos faltando é estradas, né? Isso, e aí entra toda a linguagem, né, que possa ter a regionalização. Aí entra a CVEC, já não é isso, a médica, já é a vereadora, já dando... Porque na verdade, assim, quando a gente fala de uma estruturação de um serviço regional, como a gente estava discutindo a história do polo carboquímico, discutindo a questão, por exemplo, florestal de Butiá também, né, que a gente tem essa questão. Polo naval. O polo naval, a gente já teve essa discussão, o hospital regional, o IFSUL, que é uma instituição hoje regional e que abrange muito, né. Eu acredito que o IFE seja a nossa nova matriz econômica, né? Nós precisamos olhar para isso com seriedade. Eu recebi um relatório, inclusive, depois posso até te passar, de tudo que já saiu daqui para ser apresentado, inclusive no mundo inteiro, do que a gurizada produz. E a gente tem acompanhado alguma coisa através do Facebook. É algo bárbaro, assim, né? Da tecnologia que eles têm produzido. Então, se nós não tivermos esse olhar, que é essa matriz que nós precisamos investir na nossa região, nós vamos ficar sempre dependendo do metal mecânico, do carvão, da questão da madeira, da questão não sei o que da saúde, né? Nós precisamos diversificar nosso processo aqui com as matrizes, de várias matrizes econômicas, né? Então a gente precisa, eu até brigava com os prefeitos, ainda brigo com eles em função do hospital, porque eu disse, gente, uma coisa é o projeto do hospital regional, vocês têm que defender. Outra coisa é o custeio dele, né? Que eu, no meu ver, tem que ser o Estado a custear, mas né, nós defendemos isso já na época do governo Tarso. Mas a gente precisa ter a noção que nós precisamos defender os nossos projetos regionais, né? Deixar de pensar a cidade como uma ilha e pensar a região como coletivo. Como coletivo. Charqueadas tem um papel importantíssimo nesse processo. Nós temos um ICMS alto, né? Cada vez mais, apesar de toda as demissões que a gente já teve no polo metal mecânico, a gente ainda tem, né, um ICMS alto. Charqueadas tem toda essa estruturação. É engraçado que eu vejo o pessoal da região vir aqui. Nós temos um shopping, né? A gente brinca.
tem uma outra rotina de cidade um pouco maior, né? E as pessoas buscam aqui. A nossa questão gastronômica em Charqueadas é super boa, o pessoal vem comer aqui, atravessa o rio, casa de show, sushi, o pessoal vem e procura isso, né? Basta a gente ter capacidade de gerenciar esse processo todo. E isso vai fazendo com que a região também vá abraçando junto essas coisas. Para te ter noção, nós não conseguimos até hoje fazer com que os prefeitos tenham um calendário regional de eventos. Nós não temos, né? Eu fico sabendo dos eventos que tu coloca ali, o outro coloca ali, mas nós precisamos criar na região um calendário onde nós circulássemos na nossa região. Eu saber que vai ter a festa lá do Mineiro, tal dia em Butiá, saber que aqui em Charqueadas vai ter a festa do Charque, que em Butiá vai ter o motocross, já teve até um show de banda solidária, né? Teve lá de rock, eu vi que o pessoal foi daqui, né? Então assim, quando é que vai ter rodeio, em qual cidade vai ter? Quando eu vejo, às vezes no fim de semana, eu que cuido desse movimento da região, tem 3 coisas com o mesmo público. Normalmente o Butiá acontece em março, o rodeio de Charqueada, no mesmo final de semana, e também o Carbomoto. Normalmente acontece na mesma, tirando o público do outro. Então isso na verdade não nos agrega, né? Nós precisamos, por exemplo, a festa da uva é uma bela de uma festa em Barão, né? Quem é que conhece isso? Entende? Eu conheço, tu conhece, mas o pessoal não conhece. Santo Amaro, agora o prefeito fez lá uma linha, né? Da questão portuguesa, né? Fez uma linha açoriana bem legal, o pessoal tem ido, muito turista tem ido para lá. Nós precisamos trabalhar isso também. Nós temos o Museu Estadual do Carvão, né, que tem um acervo, que a gente batalhou um monte para ter o acervo histórico, tá lá. Teve uma amiga minha que veio de Porto Alegre e disse assim, nossa, parece um museu da Europa. Ela disse assim, né, eu disse a sorte que o museu ainda estava inteiro, porque agora está caindo o telhado lá, né, Então essa visão do que a gente pode nos municípios, ela é importante para a gente construir como liderança, né? Charqueadas tem um potencial gigantesco, né, Alniro? Muito grande, assim, né? Então, com essa questão do IFE, nós podemos trabalhar um polo educacional tecnológico que impulsione o mercado imobiliário, impulsione a nós ser uma cidade universitária, né? Porque eles têm capacidade para gerenciar isso, né? A gente tem espaço de estágio, tanto é que muitas vezes nosso pessoal, a mão de obra nossa é mais qualificada, ela vai trabalhar por aí pela volta, né? Não é à toa que tem quantos ônibus que vai para Porto Alegre levar gente. Forma um trabalhador aqui, ele vai trabalhar, vai vender o trabalho dele em outra região, em outra cidade, muitas vezes indo embora, então, inclusive, mas nós precisamos explorar isso, né? A gente precisa trabalhar isso, a cidade precisa ser mais afável com os seus munícipes nisso tudo, né? Precisa ter vibração de novo, né? Nossa festa lá das navegantes, a gente não vibra. A gente é uma região e uma cidade que tem falta de identidade. A própria festa de Santa Bárbara aqui, vinha gente para cá, de todas as regiões do município, viu para cá, porque a maioria dos mineiros estavam aqui na mina da Copião e no subsolo da mina da Copião. E hoje essa festa quase que acabou, né? O feriado de Santa Bárbara quase que foi tirado do calendário. Hoje ainda tem, né? Mas entrou um projeto. E a Santa Bárbara estaria tirada. O Memorial do Mineiro está tirado, está tudo tirado, né? São coisas que a gente precisa resgatar, né? A ideia hoje era fazer esse programa no Memorial do Mineiro, ou então em frente à usina da Tati Quebel, que seriam referências aqui para a gente poder estar com isso como fundo. Mas infelizmente o tempo não colaborou com a gente, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Sim, com certeza. Então retornamos em 1 minuto com o nosso último bloco então, e a doutora Rosângela falando aí sobre os seus sonhos, seus projetos e o seu futuro aí na política, na questão profissional e dentro da nossa região, aquilo que a gente pode agregar, aquilo que a gente pode somar junto, porque a gente precisa de uma referência política na nossa região. E eu ainda quando vinha para Charqueada, vinha conversando com o Sérgio Fernandes a respeito disso. A nossa região é carente de um político daqui, na Assembleia Legislativa, de um político da nossa região no Congresso Nacional. Até pelas próprias questões das emendas. Imagina um deputado nosso, da nossa região, comprometido com a nossa região, quantas essas nossas cidades, não Charqueada, mas quantas das nossas cidades aqui ganhariam com isso? Quanto recurso viria para a nossa região se tivéssemos um deputado em Porto Alegre e um deputado da nossa região lá em Brasília? É um sonho que a gente tem, que se Deus quiser, não sei se eu vou chegar a ver, mas um dia vai acontecer. Retornamos em 1 minuto então.
Retornando então para o nosso momento sindical de hoje, no último bloco aí, nessa conversa que a gente está tendo então aí com a doutora Rosângela Dornelles, vereadora de Charqueada, médica em Charqueada, presidente da CEVEC, também da Associação de Vereadores da Região Carbonífera. Muitos assuntos ainda ficaram pendentes, como o ponte do São Jerônimo Triunfo, balsa vai ficar pendente, a gente não vai conseguir falar. BR da 290 até São Jerônimo, a gente não vai conseguir falar. Ratos, São Jerônimo vai ficar para trás, mas alguma coisa, uma que eu não poderia deixar passar. Ponte de Charqueadas. A gente tem acompanhado pelo Facebook que ela está com a estrutura comprometida, que tem algumas coisas. Na real, como vereador, como é que está aquela situação ali? Como é que está isso? Porque é uma coisa bem complicada. Imagina Charqueadas sem a ponte. Tu sabe que há um tempo atrás, quando a Paula era vereadora, não era vereadora, elas já tinham pedido um estudo para o Dair, né, para a situação, e a ponte colocou que tinha viabilidade, estava tudo ok. Esse foi o trato do Dair, né. Agora, tem um filho até da minha vizinha, da Cândida, que ele é um menino engenheiro, fez engenharia, ele fez o trabalho dele exatamente em cima da ponte e mostrou todas as deficiências, né? Porque na verdade nunca teve manutenção, né? Então toda aquela infiltração, aquele acúmulo de terra, aquela coisa toda que a gente vê ali... É uma coisa que preocupa porque está no Face, daqui a pouco pode ter alguma coisa, como pode não ter, mas... Isso, eles andaram fazendo umas fotos, uns estudos agora, ela tem realmente já... Ela está naquele caminho que, se deixar correr, vai acontecer coisas piores, mas está no momento ainda que dá para recuperar. Então ela não é uma coisa agora assim, não dá para passar porque vai cair, não é isso, né? Mas se continuar sem ela ter manutenção, está no sinal amarelo. Se continuar assim, nós vamos ter bastante problemas. Então a gente está encaminhando, eu estou participando no movimento do Conselho da Cidade, que fez um documento bem legal assim para o Ministério Público, para ver se o Ministério Público dá uma pressão no Estado, né, de fazer alguma coisa. Até porque, né, Onir, isso é uma coisa que é importante dizer ainda, né, assim, nós precisamos travar uma compensação do complexo prisional. Charqueadas tem um peso muito grande que carrega socialmente, né, pelo complexo, e nós não temos nada do governo do estado. Tinha um levantamento no passado que número de habitantes com a comunidade carcerária, Charqueadas era o maior da América Latina? Sim, é o maior da América Latina. É o maior da América Latina. Nós temos uma população masculina, se tu for ver, maior em função dos presos, né? Na cidade, geralmente a população aqui na Carbonífera, metade homem, metade mulher, a nossa é maior homens, por causa do complexo, né? Então, assim, nós não temos retorno nenhum, nós não temos nem as terras da colônia, né? A gente não tem as terras da colônia de retorno. Para tributar, por exemplo, que poderia estar usando dinheiro para melhorar a cidade, nós não temos. Então, assim, as escolas estaduais nossas estão fechando as turmas, estão perdendo turma de EJA, nós estamos perdendo turma de primeiro ano, nós estamos perdendo toda a estrutura degradada ao longo dos anos. Qual é a compensação que o Estado nos dá por isso? Nenhuma. Tem moradores, tem trabalhadores que gastam e tudo mais. Não, mas a compensação social ela tem que ser maior ainda, porque nós temos o problema das facções, a gente tem o problema todo da questão do entorno, né, que está cada dia mais aumentando, as famílias que vêm para cá e que a gente tem que dar sustentação pela assistência social, porque... As famílias dos presos. As famílias dos presos que vêm, né, então assim, a gente tem uma relação bem complicada, né, tu sabe que hoje a segurança, ela não é tão segurança como a gente imagina. Eu sempre brinco que os muros do complexo, eles são virtuais, né, porque eles se relacionam, só no dia de visita tu vai ver várias pessoas, as mulheres mesmo da nossa comunidade se relacionando com os homens que estão presos, né. Então a gente tem um problemaço, né, que nós precisamos resolver, pelo menos utilizar melhor essa proposta, que a gente não conseguiu ainda, né. Então é um desafio, né, é um desafio. Nós, nem um pão que come lá dentro se produz aqui na terra, nem na região, né, nada. A gente não tem isso. Vem de todas as grandes licitações, né, que a gente tem problema, na verdade. Então, a gente tem 5 mil homens parados que não produzem nada, nem para a cidade, nem para a região, né, que poderia estar colocando. O Estado brasileiro só gasta em manter, né, mas e a recuperação desse processo todo, onde é que fica? Ali é o depósito de ser humano. Né? Exatamente, e bem ruim, vou te dizer assim, um sistema, os lugares são horríveis para quem vai lá. Então é um desafio, a cidade ela precisa ser colocada na pauta principal de quem vai gerenciar o município, né?
Porque o que a gente vê ao longo dos anos é que as pessoas não têm apreço pela cidade, sabe? Assim, a gente vê falta da estruturação básica, da limpeza, da coleta, das relações nos bairros, né? Falta coisa assim que... Porque essa vida... Saúde, assistência social. Tudo. Essa vida muito do município, ela é uma relação muito paroquial, assim. Ela tem que ter um cuidado do gestor muito próximo da população. Não dá para ser prefeito de gabinete, né? E nem vereador de gabinete, entendeu? Não pode, porque a gente se conhece. Eu vou ali ontem, eu estava ali no parcão conversando, eu sentada vendo, a minha netinha estava ali brincando, e eu vendo, daí eu começo a olhar, né? Os brinquedos estragados, eu começo a ver isso, eu começo a ver aquilo. Um dia, domingo, eu convidei meu marido para caminhar e quis caminhar no parcão. Daí ele disse, me arrependi, porque a gente vê a degradação. Eu vi uma polêmica no Parcão ali a respeito de um brinquedo que tem para cadeirante. Crianças, nem crianças eram, né? Não, isso já brincando no mesmo. Porque falta exatamente isso. Todo lugar que ele não é ocupado, principalmente pela gestão pública, né, ele vai ser ocupado por outras coisas, né? A drogadição é assim. Se tu não ocupar aquele espaço com coisas boas para a juventude, o que vai acontecer? Alguém vai ocupar. Alguém vai lá ocupar, né? Se tu não cuidar do atendimento, do posto de saúde, do hospital, desse dia a dia, saber quantas tomografias tu precisa, quantos exames tu precisa, quantos não sei o que tu precisa, será que está chegando na Dona Maria que está lá com câncer, precisando? Realmente está precisando. Está precisando? Será que isso está acontecendo? Entendeu? Essa avaliação das políticas públicas, ela tem que ser bem monitorada. E para isso tem que ter dedicação. Então, quem quiser realmente estar à frente desse processo tem que ter muita dedicação. Isso dá trabalho. E gostar do que faz. E dá trabalho. Então, cuidar de gente dá trabalho, essas coisas dá trabalho. Então, assim, eu venho ao longo desses anos tentando fazer isso, cuidar das pessoas com esse olhar mais humano, mais próximo, né? As pessoas, um dia as pessoas entendem isso. Porque é melhor tu ser cuidado, né? É muito melhor alguém estar te cuidando do que tu não estar alguém te cuidando. O que eu vejo as pessoas reclamar muito dos políticos é exatamente essa falta de cuidado. O afastamento. Só procura as pessoas na época de Copa do Mundo, ou seja, a utilização do poder muito como projeto pessoal e não coletivo, né? Então eu acho que isso é o grande desafio, né, dessa questão toda. Hoje eu ganhei um livro de um amigo que é professor, né, de artes, ele me deu um livro que fala da história de um médico que trabalhava no sistema carcerário, não lembro qual país. Que daquilo tudo ele tentava fazer o melhor, né, para as pessoas dentro de um ambiente exatamente. Ele disse que quando ele leu o livro ele se lembrou de mim, porque eu estou sempre tentando fazer, né, do pouco o muito para as pessoas, né, porque também tem uma mudança de olhar que nós precisamos ter. Às vezes a gente está achando que não tem miséria do nosso lado, mas é porque o nosso olhar não tem alcance. Né? A gente vê o presidente da República que acabou de dizer que fome no Brasil não existe, coisa que isso, todo município do nosso país tem. Na nossa região tem, na nossa cidade aqui em Charqueadas tem, então assim, nós temos Foi um comentário infeliz, né? Isso, então a miséria, na verdade, ela não é vista, então depende de quem olha, né? Então, nós precisamos ter uma mudança de olhar da população e também dos nossos gestores, dos nossos políticos, para que o mundo fique mais afável, né? Assim, porque senão a gente não vai dar conta dos problemas que nós temos. E a outra, já tem um minuto e a outra coisa assim, que eu acho bem importante, aproveitando esse um minuto, é que a gente não pode terceirizar para nenhum político, nenhuma liderança as nossas vidas. Nem eu, nem tu e nem ninguém, né? Nós precisamos participar dessa construção, né? Porque senão a gente se frustra. Se eu disser bem, agora eu vou votar no Oniro, porque o Oniro vai ser o melhor presidente da República, né? Tá errado. Eu preciso participar com o Oniro dessa caminhada, né? Votar mais cobrar. Votar e acompanhar esse processo. Dialogar com ele, saber por que não foi feito, qual é o melhor, conversar. Tu precisa moldar a liderança. E até mostrar caminho, né? Exatamente. Então, assim, por senão as frustrações vão continuar. Nós vamos eleger mitos, né? Mitos que não vão construir nada para nós. E aí a culpa foi do mito. Não, a culpa foi nossa que botou o dedo lá na hora da urna, né? A população, como está muito na miséria, tem a troca, principalmente do voto, por coisas que são do dia a dia. A gente entende a miséria, a falta de emprego, mas a consciência do voto ela é primordial nesse momento, assim, né? Porque a gente precisa ter um entendimento que as nossas ações, né,
como militância, como médica, como tudo, a gente que vai mudar esse processo, né? Então, eu acredito bastante na vontade das pessoas, né, de um processo diferente, assim, que acho que as pessoas acreditam, né, num mundo melhor, eu ainda acredito nisso. Tá. Agradeço a tua participação aqui, fica o convite para um próximo programa participar junto com a gente, e aí vamos focar então nessas outras questões que ficaram aí. Eu sabia que 1 hora seria pouco. Um abraço a todos e até sábado que vem, Obrigada. se Deus quiser.